Os Generais de Deus, tomos 1 e 2. De Robert Liardon. Episódio número 13. Capítulo 12, As Alonso Allen. O Homem dos Milagres. Todos nós temos as nossas preferências, quando o assunto é dons ministeriais. Existem alguns ministérios que prezamos mais que outros, e nem todos os dons ministeriais irão se encaixar dentro dos nossos padrões pessoais. Alguns de nós podemos até ficar surpresos ao descobrir que nossa ideia de ministério, ou como esse ministério deve ser exercido, não coincida com o conceito de Jesus. Gosto de definir preferência mais como uma ideia particular do que uma revelação do nosso espírito. Nossas preferências pessoais são apenas isso, preferências, não são regras. Por essa razão, precisamos ter o cuidado de não julgarmos o chamado ou o dom ministerial de uma outra pessoa, usando como base o nosso gosto pessoal. Envolver-se apenas nos ministérios que satisfaçam as nossas preferências pode fazer com que, ao longo de nossa caminhada, percamos muitas coisas valiosas. Antes de começarmos a falar sobre a vida de A. Allen, gostaria de fazer alguns comentários que, creio, o ajudarão a compreender a história desse grande homem. Tenho uma grande admiração pelo ministério de A. Allen. Concordo que ele tenha cometido erros, todos os generais cometeram, e todos os que ainda o serão também vão cometer. Particularmente acredito que existem coisas que Allen fez na carne, que, com toda a sinceridade, achou que estivesse fazendo no espírito. Entretanto, quando analisamos a criação turbulenta de Allen, precisamos considerar como ele triunfou sobre toda essa situação, com o firme propósito de impactar o mundo para Jesus. Bem poucas pessoas, se é que existiu alguém, conseguiram superar o que Allen fez para atender, de maneira tão brilhante, ao chamado de Deus. Sua história deveria ser capaz de atingir todas as gerações. Gostaria que você mantivesse isso em mente à medida que for lendo este capítulo. Pouco leite, mas muito whisky. Asa Alonso Allen nasceu em uma manhã chuvosa de Páscoa, no dia 27 de março, de 1911. Seus pais, Asa e Leona, decidiram dar-lhe o nome do pai e do tio, um ministro presbiteriano. Essa foi a única conexão com Deus que seus pais lhe proporcionaram, e certamente eles não tinham a menor ideia de que, um dia, ele viria a ser um pastor. Asa Alonso, entretanto, sairia da sua pequena e conhecida região de Sulphur Springs, no estado de Arkansas, para se tornar um dos avivalistas mais sensacionais dos tempos modernos. Também é verdade que Asa Alonso Allen causou mais polêmica do que qualquer outro evangelista do movimento A Voz da Cura. Ele foi grandemente criticado por seus modos dramáticos e sensacionalistas, e censurado por seus hábitos pessoais.
A mídia o tratou com total desprezo e os líderes das denominações se afastavam dele o mais que podiam. Além disso, ainda ordenavam aos outros que mantivessem distância dele. Todavia, alguns acreditam sinceramente que ele tenha sido um dos mais importantes avivalistas que surgiram durante o avivamento ocorrido no movimento A Voz da Cura. E é importante mencionar aqui que, aqueles que costumavam criticar Allen, foram muito menos produtivos em seus ministérios do que ele. Allen nasceu em um lar bastante tumultuado, onde problema era uma palavra bastante familiar. Quando ele nasceu, seus pais já tinham 2 filhos e 4 filhas. Durante a sua infância, suas irmãs lhe proporcionavam as únicas alegrias que ele conhecia. Elas o amavam, brincavam com ele e o tratavam como se fosse um verdadeiro príncipe. Por outro lado, seus pais eram alcoólatras e criaram os filhos na mais completa e absoluta pobreza. Até mesmo o primeiro par de calçados que Allen usou lhe foi presenteado por uma pessoa totalmente desconhecida. Os pais de Allen eram tão alcoólatras que chegaram ao ponto de improvisar uma espécie de alambique atrás do casebre onde moravam. Sua mãe continuou bebendo compulsivamente mesmo enquanto estava grávida dele. Afinal de contas, por serem muito pobres, o nascimento de mais um filho não foi nenhum motivo de alegria. O passatempo favorito dos pais de Allen era dar a ele e às suas irmãs as bebidas alcoólicas que fabricavam, para que as crianças ficassem embriagadas. Depois, ficavam observando os filhos e rindo das suas palhaçadas até que as crianças caiam ou desmaiavam. A mãe de Allen repetidamente enchia a sua mamadeira de bebida alcoólica para evitar que ele chorasse, e à noite, quando o colocava na cama para dormir, entregava-lhe uma mamadeira cheia da bebida feita em casa. O tabaco também era algo que existia em grande abundância no lar deles, e como era cultivado em casa, era puro e muito forte. Ele aprendeu a fumar antes mesmo de atingir a idade mínima de frequentar a escola. Ele sempre dava umas tragadas nos cigarros de sua mãe, quando ela pedia que ele os acendesse para ela. Seu pai era um músico muito talentoso, e embora não fosse cristão, a igreja local o convidava para reger o coral e para se apresentar com eles. Geralmente, na maioria das vezes em que eles se apresentavam, ele estava embriagado. O jovem Allen herdou esse talento e às vezes ia para as esquinas cantar para o povo que passava. Devia ser um verdadeiro espetáculo ouvir aquela voz infantil cantar os hinos que aprenderá com o seu embriagado pai. O garotinho Allen ficava nas esquinas cantando repetidamente os hinos da igreja, e as pessoas que passavam por ali demonstravam seu apreço jogando-lhe moedas. Ele entrou para o mundo do entretenimento quando ainda era muito novo, e parecia que ele havia nascido para isso. Um balde de cerveja e de problemas. Os pais de Allen estavam sempre brigando, atirando as coisas um no outro e ameaçando um ao outro com armas. Finalmente, quando ele tinha apenas 4 anos de idade, sua mãe deixou o seu pai, e foi com os filhos para a cidade de Carthage, Missouri. E logo depois que ela largou o marido, casou-se novamente. Entretanto, as brigas eram as mesmas. E sob a fúria causada pelo álcool, sua mãe e o padrasto brigavam a tal ponto que as crianças menores saíam correndo de dentro de casa, horrorizadas. Quando Allen tinha 6 anos, seu padrasto já o encarregava de levar pequenos barris de cerveja para casa. A respeito dessa época, Allen relata: cada um de nós cresceu com uma inclinação para a bebida. Eu tinha apenas 2 irmãos, e um deles morreu quando eu ainda era muito novo. Quase não me lembro dele. Meu irmão mais velho, entretanto, morreu como um alcoólatra. Meu pai foi ao funeral completamente bêbado. Minha mãe parou de beber antes de eu me tornar adulto, mas minhas 4 irmãs e eu já estávamos bem adiantado no caminho do inferno dos alcoólatras. Além do problema com a bebida, sua mãe também era tremendamente ciumenta, e para piorar ainda mais a situação, ela se casou com um homem mais jovem do que ela. Quando o marido saía para trabalhar, com a ajuda de um binóculo, ela ficava observando-o se afastar, para ver se ele pararia no caminho para conversar com alguma outra mulher. Eles moravam muito perto do trabalho dele, e ela ficava observando tudo o que ele fazia durante o expediente. Assim, no dia do pagamento, ela exigia que ele lhe desse um relatório de tudo o que fazia com o dinheiro. E se ela cismasse que a quantia recebida era menor que a quantia habitual, ela o acusava de gastar dinheiro com alguma outra mulher. Finalmente, não suportando mais a situação, o padrasto pegou tudo o que tinha e foi embora de casa, e o garoto, Allen, fez o mesmo. Com a idade de 11 anos, Allen fugiu de casa, determinado a voltar para o Arkansas para reencontrar o seu pai.
Contudo, ele não tinha muita certeza de qual direção seguir e, para piorar ainda mais a situação, tão logo ele se colocou na estrada, o tempo ficou muito ruim, por isso, decidiu voltar para junto da mãe. Planejando cuidadosamente a sua próxima tentativa, Allen decidiu que, quando a oportunidade chegasse, não permitiria que houvesse falhas. Quando Allen estava com 14 anos, já tinha o porte de um homem feito, então resolveu que já era hora de fugir novamente. Desta vez, decidiu que faria o que fosse preciso para que desse certo, por isso, pegou carona às escondidas em automóveis e caminhões de carga, e viajou muitos quilômetros em direção ao sul. Durante a sua viagem, com alguns outros amigos andarilhos, trabalhou colhendo e descaroçando algodão, cavando valas e chegou até a ser preso por roubar milho. Tira-o daqui ou dê cabo da vida dele. Em todos os lugares que Allen chegava, ele era a alma da festa. Tinha uma bela voz de tenor e um enorme senso de ritmo, estava sempre cantando, dançando, bebendo e fumando. Embora sua energia parecesse inesgotável, mais tarde Allen confessou que se sentia miserável. Muitas vezes ele saía no meio de uma festa e se embrenhava pela mata, em busca de um lugar sossegado para chorar. Com apenas 21 anos de idade, Allen já era uma pessoa extremamente nervosa. Quando acendia um cigarro, tinha de segurar o pulso com a outra mão, porque tremia demais. Dizem que ele não conseguia sequer segurar uma xícara de café sem que o líquido derramasse. Sentia uma queimação no peito e vivia atormentado com uma tosse seca e profunda. E para piorar, sua memória estava começando a falhar. Resumindo, mesmo ainda estando praticamente no início de sua vida, Alonzo Allen já estava com os seus dias contados. Sem ter nenhum lugar para onde ir, resolveu, então, voltar para a casa de sua mãe. Crendo que a vida no interior e refeições regulares lhe fariam bem, Allen tinha esperanças de poder recuperar a sua saúde. Contudo, tão logo chegou de volta à sua casa, retornou à prática dos velhos hábitos. Ali, naquele ambiente rústico do campo, Allen e sua mãe construíram uma destilaria clandestina para fabricar a própria bebida. Além da destilaria, todos os sábados à noite eles transformavam a casa deles em uma danceteria, e em pouco tempo, eles já estavam atraindo grupos de desordeiros em busca de diversão. Felizmente, um pouco abaixo da rua onde eles estavam, um outro homem chamado Irmão Hunter começou a abrir as portas de sua casa com um motivo bem diferente. Embora não tivesse muito estudo, Hunter havia nascido de novo e estava cheio do Espírito Santo. Por isso, resolveu abrir uma igreja e se tornar o pastor da mesma. Contudo, ele estava muito inquieto com relação àquele salão de danças que ficava localizado bem ali em sua rua. O irmão Hunter tentou atrair os jovens, mas a maioria deles estava muito fascinada pela danceteria e destilaria Allen, para ter qualquer interesse por igreja. Então, o pastor decidiu que, se algum dia aquela comunidade presenciaria um avivamento, então o salão de danças teria de fechar as portas. Diante disso, um grupo de pessoas resolveu se unir e começar uma campanha de oração. Eles clamaram a Deus, dizendo: Senhor, feche as portas daquele salão de danças do Allen. Se for possível, salva-o. Contudo, se ele não se render a ti, ou o Senhor o leva embora daqui, ou dê cabo da vida dele. De uma forma ou de outra, feche as portas daquela danceteria. Bem, graças a Deus, somente uma parte das orações deles foi respondida. A dama de vestido branco. Em junho de 1934, as coisas começaram a mudar, quando um dos amigos de farra de Allen pediu-lhe para que o acompanhasse para fazer um serviço em outra cidade. Durante essa viagem, certo dia eles passaram em frente a uma igreja metodista rural. As luzes estavam acesas e dentro havia pessoas cantando, batendo palmas e dançando. Allen estava impressionado. Aquelas pessoas ali estavam se divertindo. Ele pensava que igreja era um lugar solene e triste, então, pediu ao amigo que parassem ali. Quando entraram para investigar, encontraram algo que os deixou ainda mais surpresos. A pastora era uma mulher, que estava vestida de branco. Ao ouvi-la falar, Allen chegou a pensar que se tratasse de um anjo. Ele não queria que aquela mulher o visse ali, pois ela tinha uma aparência muito pura, então, todas as vezes que a pregadora se aproximava do lugar onde ele estava, Allen se escondia atrás do aquecedor a lenha. E pela primeira vez em toda a sua vida, Allen sentiu convicção de pecados. Entretanto, antes de fazerem o apelo, ele e seu amigo saíram de fininho da igreja.
Durante toda aquela noite e no dia seguinte ele lutou com Deus em seu coração. Ele ansiava possuir a alegria e a paz que havia visto no rosto das pessoas daquela igreja. Então, decidido a não continuar lutando contra a convicção de Deus, resolveu voltar ao culto na noite seguinte. Ao começar o culto, Allen prestou muita atenção na letra de todas as canções que as pessoas cantaram, e também nos testemunhos que foram dados. O tema do sermão foi sobre como o sangue de Jesus lavou todos os nossos pecados. Assim, tão logo fizeram o apelo, ele levantou a sua mão o mais alto que pôde. A senhora evangelista já havia ouvido falar sobre ele, e pensou que Allen estivesse ali apenas para causar problemas. Então ela pediu a todos os que estavam sendo sinceros que se colocassem de pé, e sem pensar um segundo sequer, ele se levantou. Mesmo assim, ela continuou temerosa, porque achou que ele estava ali apenas com a intenção de fazer um escândalo. Apesar de tudo, porém, decidiu continuar. Em seguida, pediu para aqueles que estavam de pé para virem até a frente, se estivessem realmente sendo sinceros. Allen foi o primeiro a atender o apelo. Na verdade, ele foi o único dos que ficaram de pé que caminhou até a frente. Ainda acreditando que ele estava ali para causar confusão, a senhora perguntou-lhe: "Você realmente quer aceitar Jesus?" "Claro, foi para isso mesmo que eu vim até aqui", respondeu Allen. E para a grande surpresa da pregadora, ele se ajoelhou e pediu a Jesus para ser o Senhor de sua vida. E daquele momento em diante, um novo Asa Alonso Allen passou a existir. Nada mais de danças, nada mais de negócio ilegal de destilaria. Seus amigos zombaram dele, mas isso não fez com que Allen voltasse à sua antiga vida. Agora ele era mesmo uma nova criatura. 6. Eles são do diabo. Em um velho baú que ficava no sótão de sua casa, Allen encontrou uma Bíblia que sua irmã havia ganhado em uma competição. Até aquela data, ninguém havia lido aquela Bíblia e então, ele a pegou e leu-a de capa a capa. Quando ia para o campo, levava consigo o precioso livro para poder lê-lo. Antes de cada refeição, ele também separava um tempinho para a leitura. De acordo com as próprias palavras de Allen, parecia que ele simplesmente não conseguia ler o suficiente da palavra. Enquanto isso, um pouco abaixo naquela rua, havia uma grande alegria na igreja pentecostal do irmão Hunter. Aquele garoto, Allen, havia nascido de novo. Suas orações haviam sido respondidas e parecia que aqueles mesmos jovens que costumavam frequentar o salão de danças do Allen agora estavam visitando a igreja porque estavam curiosos sobre as músicas e a adoração. A maior surpresa de todas, entretanto, foi quando o próprio Allen entrou para assistir ao culto. Depois que a reunião terminou e que ele foi embora, a congregação permaneceu e orou para que Deus o enchesse com o Espírito e o usasse para ganhar almas. Na manhã seguinte, depois que ele assistiu à reunião na igreja pentecostal, ele visitou um pastor metodista que o advertiu a manter-se longe dos pentecostais, dizendo que eles eram do diabo, pois falavam em línguas. Depois desse conselho, fiquei simplesmente muito ansioso para voltar lá o mais rápido possível, disse Allen. Eu estava curioso para ouvi-los falar em outras línguas. Depois de mais alguns cultos, os dons de línguas e interpretação começaram a se manifestar durante uma das reuniões, e quando Allen analisou friamente tudo o que presenciara ali, teve certeza de que o que vira era coisa de Deus. E, por causa disso, ele agora realmente desejava aquela experiência que as outras pessoas da igreja tinham. Logo no próximo dia, Allen voltou a encontrar-se com aquele pastor metodista, compartilhou com ele o que havia presenciado e mostrou-lhe nas escrituras referências que provavam que falar em línguas era algo para os dias atuais. Ao que o pastor respondeu: "Você não pode falar em línguas. Afinal, hoje em dia ninguém tem esse tipo de experiência, pois isso não é para os nossos dias." "Bem, pois eu lhe digo que eu terei", respondeu Allen. "E sabe de uma coisa, pastor, é exatamente isso que o Senhor precisa." O pastor foi-se embora batendo o pé, aborrecido, e Allen rompeu os laços com a igreja metodista. Alguns dias depois desse acontecimento, uma das irmãs de Allen também experimentou a bênção do novo nascimento, e pouco tempo depois, ele finalmente recebeu o batismo com o Espírito Santo e o dom de línguas, em uma reunião em um acampamento da igreja pentecostal, em Oklahoma, onde ele e a irmã estavam participando. Aqueles dias ali pareceram um verdadeiro céu na terra para ele. Na noite em que ele foi cheio do Espírito Santo, estava usando a sua única muda de roupas, uma calça e uma camisa, brancas. Ele prostrou-se no chão coberto de poeira, mas não se importou. Tudo o que ele queria era Deus.
e logo sentiu como se ondas de eletricidade estivessem avançando lentamente das pontas de seus dedos até envolver todo o seu corpo. Depois, aconteceu. Allen estava alheio a tudo mais que não fosse a presença de Deus. Ele ficou de pé e literalmente começou a gritar em outras línguas. Sua roupa branca estava toda suja, mas Allen tinha realizado o grande desejo do seu coração. Colorado e Lexi igual amor. Durante o ano de 1934, uma grande seca se abateu impiedosamente sobre o estado do Missouri. Não havia trabalho em lugar algum. Então, certo dia Allen recebeu uma carta de um velho amigo, convidando-o para ir trabalhar em um rancho no estado do Colorado. Assim, em setembro daquele ano, Allen cruzou as planícies daquele estado, cansado, com sede e sentindo-se um pouco privado da comunhão dos irmãos da igreja pentecostal. Embora estivesse indo para um novo lugar em busca de trabalho, estava preocupado com a possibilidade de não existir ali cristãos que compartilhassem de sua nova crença. Quando estava andando pela estrada, encontrou um pedaço de papel trazido pelo vento, então ele agachou-se e o pegou. Ao ver o que estava escrito ali, Allen deu um largo sorriso. Era uma página da revista da Igreja do Evangelho Quadrangular, chamada Bridai Kali, Convite às Bodas. Compreendeu então que em algum lugar daquelas planícies havia alguém que, assim como ele, acreditava no poder de Deus. E tão logo ele chegou no rancho, perguntou se alguém ali frequentava os cultos da Igreja do Evangelho Quadrangular. Seus amigos lhe disseram que havia uma garota que vivia pouco mais acima na estrada e que, provavelmente, frequentava. Eles acrescentaram: ela até acredita que tem um chamado para ser pregadora. Pouco tempo depois dessa conversa, Allen se apresentou a Lexi Scriven, que tinha um chamado para pregar, e que tinha acabado de chegar de uma viagem com alguns amigos evangelistas. Os dois logo se tornaram grandes amigos, estudando a Bíblia diariamente, pesquisando as Escrituras e buscando respostas para algumas questões. Lexi sentia-se desafiada e revigorada quando ouvia Allen que, constantemente, estava colocando em xeque as tradições religiosas nas quais ela se apegava. Pelo fato de não ter sido criado debaixo de tradições, Allen sentia que via as coisas com mais clareza que Lexi. Logo, ela já havia sido persuadida pela maneira com que ele via a palavra, e os dois começaram a ir para a igreja juntos. Pareciam inseparáveis, contudo, o relacionamento dos dois não era nada mais que uma grande amizade. Não passou muito tempo, e Allen voltou ao estado do Missouri, para ajudar a sua mãe a mudar-se para uma nova casa no estado de Idaho. Lexi foi para o Instituto Bíblico na cidade de Springfield, no Missouri, mas quase todos os dias recebia cartas de Allen. Não demorou muito, e os dois começaram a ver que estavam gostando um do outro. Por isso, Allen escreveu-lhe uma carta pedindo sua mão em casamento. Ela aceitou e no dia 19 de setembro de 1936, os dois se casaram no estado do Colorado. Mais tarde, a sua união foi agraciada com a chegada de 3 garotos e uma menina. Um sariguê para o jantar de ação de graças. Allen e Lexi começaram sua vida de casados com apenas $100 no bolso, alguns presentes de casamento e um velho Ford modelo A. Eles não tinham emprego e nem a promessa de algum, mas sabiam que Deus os havia chamado para pregar. Eles economizaram todo o dinheiro que conseguiram, com a intenção de poder entrar para o Instituto Bíblico Central naquele mês de setembro, e depois, sair do Colorado, seguindo pelo Missouri, com planos de dar uma parada para visitar a mãe de Allen. Entretanto, ao chegar na casa dela, a encontraram muito doente, sem nenhum dinheiro, e ninguém para poder tomar conta dela. O casal imediatamente comprou comida e outras necessidades, cuidou da casa e pagou as contas. Assim, ficaram sem dinheiro e sem esperanças de entrar para a escola bíblica. Quando as condições de saúde de sua mãe melhoraram, Allen e a esposa continuaram a sua trajetória, procurando emprego e um lugar para morar. Durante essa busca, alguém sugeriu que eles realizassem um culto em uma casa, e assim, Deus concedeu a Allen a sua primeira oportunidade de pregar. E ao terminar aquela reunião, eles deixaram aquela casa com planos para a realização da sua primeira reunião de avivamento. Havia, porém, um problema: nenhum dinheiro e nenhuma esperança de consegui-lo. Então o casal começou a cortar lenha para vender. E com o dinheiro que conseguiam, compravam gasolina para as viagens que faziam para pregar o Evangelho. Durante 2 semanas eles cortaram e venderam lenha, parando apenas para anotar alguma ideia que Deus colocava no coração deles, para usarem na pregação da noite.
Naquela época, os heróis de Allen eram Dwight L. Moody e Charles Finney, por isso, nada mais normal do que basear a sua primeira pregação nos sermões desses dois homens. Em seu primeiro dia de ação de graças, em vez de peru, o casal comeu sariguê, que eles alegremente aceitaram de alguém da igreja. Lexi o preparou e recheou exatamente como teria feito se fosse um peru. Ao final daquelas 2 semanas, os membros da congregação tiraram uma oferta para surpreender o pastor. O total da oferta foi de 35 centavos de dólar. Feijão e broa de fubá. Quando a última reunião ali naquela cidade terminou, eles receberam um convite para uma nova oportunidade de pregar. Contudo, havia um pequeno problema. O local ficava muito longe da casa deles para se conseguir chegar em apenas um dia de viagem. Assim, precisariam encontrar um outro lugar para ficar, próximo ao novo local de reuniões. E o único lugar disponível era uma cabana de 2 cômodos que estava sendo usada como celeiro, mas que o gentil proprietário consentiu em retirar os grãos para que eles pudessem se instalar ali. O piso estava com enormes rachaduras, as janelas estavam quebradas e a porta dos fundos havia desaparecido. Entretanto, fizeram o melhor que puderam, colocando um cobertor no lugar da porta, dependurando lençóis nas janelas e usando os assentos do carro como cama. Lexi cobriu os caixotes de laranja com alguns panos de pratos e usou-os como mesas e cadeiras e, durante semanas, passaram a feijão e broa de fubá, dependendo totalmente de Deus para suprir as suas necessidades. Em seu diário, havia anotações de ofertas especiais no valor de 5 centavos. E foi durante essas reuniões que o casal Allen aprendeu sobre o poder da oração. Certo dia, depois de um culto de oração, todos os não-crentes que compareceram às reuniões de avivamento, as quais aconteceram após um período de oração, puderam vivenciar a experiência do novo nascimento. 30 pessoas foram salvas em apenas 2 semanas, e muitas delas tiveram que caminhar mais ou menos 10 quilômetros simplesmente para estarem ali. Após realizar um culto de batismo para aqueles novos convertidos, a família Allen pegou novamente a estrada. Se existissem empregos disponíveis naquele tempo, com certeza Allen teria conseguido algum, contudo, não havia nada disponível, e por isso, gastava o seu tempo estudando a Bíblia e orando. Além disso, visitava as pessoas e orava por suas necessidades. Ouvia sua voz como se fosse um redemoinho. Por volta do final dos anos de 1930, apenas algumas semanas depois do nascimento do primeiro filho deles, Allen aceitou o convite para pastorear a Igreja Assembleia de Deus Memorial Tower, na cidade Holly, no estado do Colorado. Enquanto estava ali, Allen foi licenciado pastor dessa denominação. Decidido a descobrir o segredo do poder de Deus, Allen começou a orar e a jejuar, e a buscar ao Senhor. Jejuar era algo novo para ele, e por isso, encontrou alguns problemas. Justamente quando ele ia buscar a Deus, começava a sentir o cheiro da comida que sua esposa estava preparando para ela e para o filho. Assim que ele começava a orar, o cheirinho da comida que Lexi estava preparando chegava às suas narinas. E, por mais que se esforçasse, não adiantava. O espírito estava pronto, mas a carne era fraca. Ele acabava desistindo, saindo do aposento onde estava orando, para participar da refeição em família. Então, certo dia, quando ele mal havia colocado uma colherada de comida na boca, sentiu imediatamente uma convicção do Senhor. Largou logo o garfo, e disse para a esposa que não iria sair do quarto de oração enquanto não ouvisse o próprio Senhor lhe dizendo que poderia sair. Chegou até mesmo a pedir a ela que o trancasse ali dentro. Lexi riu e lhe disse que, em 1 hora, ele daria murros na porta, pedindo para sair. Entretanto, as horas passaram e nada de ele bater a porta pedindo para sair. Assim, depois de lutar contra a sua carne e vencer, Allen encontrou vitória dentro de seu local de oração. Em suas próprias palavras, ele nos diz como foi essa sua experiência com o Senhor. Eu comecei a entender que aquela luz que estava iluminando o meu quarto de oração era a glória de Deus. A presença do Senhor era tão real e poderosa que achei que morreria ali mesmo, de joelhos. Então, como se fosse um redemoinho, eu ouvi a sua voz, era Deus. E ele estava falando comigo.
Aquela era a gloriosa resposta que eu vinha buscando tão diligentemente, e pela qual eu estava esperando desde a minha conversão, aos 23 anos. O Senhor falava comigo mais rápido que qualquer ser humano conseguiria, mais depressa que eu podia acompanhar mentalmente. Ele estava me mostrando uma lista de coisas que se interpunham entre mim e o seu poder. Depois de cada novo item adicionado à lista em minha mente, seguia-se uma breve descrição ou explicação daquele requisito e de sua importância. E, à medida que Deus ia falando comigo, eu ia escrevendo. O preço a pagar pelos milagres. Quando finalmente anotei o último requisito na lista, Deus falou mais uma vez, dizendo: esta é a resposta. Quando você tiver colocado no altar da consagração e da obediência o último item desta lista, então você não apenas curará os doentes, mas, em meu nome, também expulsará demônios e verá muitos milagres ao pregar a palavra. Pois eis que lhe dou poder sobre toda a força do inimigo. Na mesma ocasião, Deus me mostrou que as coisas que constituíam impedimentos ao meu ministério, também estavam impedindo o ministério de milhares de outros obreiros. Finalmente eu descobri o preço que precisava pagar para ter o poder de Deus em minha vida e ministério. Aqui estão os requerimentos que Asa Alonso Allen disse que o Senhor lhe falou. Se ele compreendesse estes 13 pontos e obedecesse a Deus em relação a eles, veria o poder miraculoso do Altíssimo em seu ministério. Primeiro, entender que não conseguiria realizar milagres de maior qualidade que os de Jesus. Segundo, entender que é possível andar como Jesus andou. Terceiro, ser irrepreensível como o próprio Deus. Quarto, ter Jesus como o seu único exemplo. Quinto, negar os desejos carnais por intermédio do jejum. Sexto, depois de negar-se a si mesmo, seguir a Jesus 7 dias por semana. Sétimo, convencer-se de que sem Deus o homem não pode fazer absolutamente nada. Oitavo, livrar-se do pecado em seu corpo. Nono, não perder tempo em discussões vazias e inúteis. Décimo, entregar seu corpo totalmente para Deus para sempre. 11º, acreditar em todas as promessas de Deus. Os outros 2 pontos se tratavam de pecados de estimação especificamente mencionados pelo Senhor. Allen nunca sentiu que poderia compartilhá-los com alguém. A visita do céu, o primeiro milagre. Finalmente Allen começou a bater a porta do quartinho para que a sua esposa o deixasse sair, e tão logo ela viu o rosto do marido, disse: você encontrou a resposta. Sim, o Senhor me visitou do céu, e aqui está a resposta. Ali, escrito naquele pedaço de papel, estavam os 13 requisitos dados por Deus. O casal sentou-se em sua velha mesa da cozinha e juntos, choraram, quando Allen contou a Lexi toda a história e lhe mostrou a lista. Logo depois dessa visitação de Deus e sentindo o chamado de Deus para o campo evangelístico, a família Allen desligou-se de sua igreja, e depois que ele recebeu um convite, partiram para Missouri. E foi ali que ele realizou o seu primeiro culto de milagres. Um antigo trabalhador de minas de carvão, que era totalmente cego por causa de uma explosão ocorrida alguns anos antes, começou a participar das reuniões. Noite após noite ele se sentava ali na plateia e ouvia a palavra do Senhor. Uma das noites, depois do apelo, ele veio até a frente na esperança de ser curado. Allen e Lexi ficaram bastante impressionados com tamanha fé. Mais tarde admitiram que precisariam de mais fé do que a que eles tinham para que aquele homem recebesse a sua cura. Eles oraram por todos os que vieram à frente pedindo oração e colocaram o homem cego no final da fila. Pessoas com dores de cabeça, resfriados e alguma deficiência auditiva foram curadas e voltaram para casa regozijando-se. O homem cego, entretanto, permaneceu ali. Então, de repente, Allen pediu a todos os que estavam ali presentes, e que tinham fé para a cura daquele homem, que viessem à frente e se juntassem a eles em oração. Depois disse: estou sentindo que existe falta de fé aqui em nosso meio. Quando ele terminou de falar isso, um homem se levantou e saiu bruscamente do salão. Eles oraram e Deus respondeu às suas orações. Quando terminaram de orar, o homem cego olhou para a gravata que Allen estava usando, e disse de qual cor ela era. Depois começou a nomear os objetos que se encontravam ali no salão. Lexi e o ministério. Durante os próximos 4 anos e meio, Allen viajou como avivalista da Igreja Assembleia de Deus.
Embora ocupasse uma posição de prestígio, sua remuneração ainda era muito pequena, e por isso, sua situação financeira continuou muito difícil durante os primeiros 5 anos da década de 40. Especialmente porque, nessa altura da vida deles, já tinham 4 filhos. Geralmente Lexi ficava em casa tomando conta dos filhos menores, enquanto Allen permanecia fora até 3 meses consecutivos, viajando. Lexi tinha de lidar com a frustração de não poder ver seu marido regularmente, e ainda encontrar tempo para desenvolver o seu próprio chamado ministerial. Embora ela desejasse a estabilidade de uma vida familiar normal, aprendeu uma lição muito valiosa. Mesmo ela tendo um chamado para a obra do Senhor, seu ministério também consistia em ser uma mãe. Lexi entendeu que existe um tempo para todas as coisas. A maternidade e a sua vida familiar equilibrada nunca deveriam ser sacrificadas em prol da outra parte do seu chamado ministerial. Afinal de contas, mais tarde ela teria tempo para se dedicar a esta parte, e então, poderia envolver-se mais plenamente, tendo a certeza de que cada faceta do seu chamado havia sido executada por inteiro. Anos mais tarde, quando as crianças já estavam crescidas, Allen continuou evangelizando sozinho. Por isso, Lexi procurou nas imediações de sua comunidade e descobriu uma área onde não havia uma igreja do evangelho pleno. Então ela começou uma e tornou-se a pastora. Quando Allen já havia adquirido uma estabilidade financeira que lhe permitia levar a esposa e os filhos em suas viagens, Lexi deixou a direção da igreja e entregou o comando da mesma para um outro pastor. Texas, o céu na terra. Em 1947, Lexi recebeu um telefonema de Allen, dizendo-lhe para preparar tudo, pois iriam mudar-se para a cidade de Corpus Christi, no Texas. Afinal de contas, ele havia sido convidado para ser o pastor de uma das maiores igrejas da Assembleia de Deus daquela região, e estava muito empolgado, pensando na estabilidade que isso poderia proporcionar à sua família. Ele disse a Lexi que, provavelmente, permaneceriam ali até que Jesus voltasse. A família Allen amou a cidade de Corpus Christi, bem como a igreja ali, contudo, sentia-se triste, pois em uma cidade de mais de 100.000 habitantes, havia apenas um pequeno número de igrejas evangélicas. Eles chegaram exatamente quando a igreja havia acabado de começar a sua construção. Numa situação em que muitos se sentiriam sobrecarregados, o apetite espiritual de Allen apenas aumentou. Lançou-se nessa nova fase de ministério sonhando com uma igreja equipada com os dons espirituais, uma igreja que evangelizaria e que prosseguiria na direção das coisas celestiais. Esta igreja parecia ser o que ele estava buscando. Os membros o ouviram pregar durante 2 semanas antes de convidá-lo para ser o seu pastor. Allen foi duro em suas pregações e falou bem claro a respeito de tudo o que cria. Mesmo assim, eles continuaram querendo que ele fosse o seu pastor. Alonzo Allen dedicou inteira atenção a todas as áreas daquele ministério, escolhendo e treinando cada um dos seus colaboradores. A frequência aumentou e logo a igreja já não tinha espaço para acomodar a todas as pessoas que compareciam às reuniões. Um golpe mortal. A igreja já estava com uma frequência de algumas centenas, mas a intenção de Allen era alcançar a cidade por intermédio de um programa radiofônico. Então ele começou a traçar planos para um programa de rádio bem-sucedido, e chegou até a participar de um seminário sobre radiodifusão na cidade de Springfield, Missouri. Ao terminar o seminário, voltou para casa vibrando e cheio de planos. Então, convocou uma reunião especial com os líderes da igreja, para explicar-lhes detalhadamente seus planos para alcançar a cidade através das ondas do rádio. Ele tinha certeza de que os integrantes do seu conselho abraçariam a sua visão. Entretanto, um dos presentes informou-lhe que o conselho não aprovava a sua iniciativa e que ele estava extrapolando nas despesas. Aquele líder continuou dizendo que Allen os havia ajudado a construir uma das mais belas igrejas no Texas, mas que precisariam de tempo para se recuperar dos gastos, e que não tinham condições de acompanhar os planos dele. Depois que esse homem terminou, um outro levantou-se e chamou a atenção dos presentes para os enormes gastos que teriam com aquele projeto, e de que isso seria um tremendo fardo para a igreja. A opinião geral era de que eles já haviam realizado muito em pouco espaço de tempo, e que, por enquanto, não necessitavam de mais nenhum investimento. Allen ficou simplesmente arrasado e terminou a reunião na mesma hora. Creio ser necessário esclarecer algo aqui. Era o chamado de Allen que lhe dava energia para prosseguir, e esse chamado não era ser um pastor, mas evangelizar a nação.
Ele tinha a fibra espiritual necessária para esse tipo de trabalho, era algo intrinsecamente ligado ao seu chamado. E isso não é muito comum em leigos, o que não quer dizer que haja necessariamente algo errado com eles, é apenas o que normalmente se vê. Deus nos concedeu os 5 dons ministeriais para crescermos espiritualmente, de modo que possamos todos acompanhar o tempo do céu. Precisamos das pessoas leigas e, é óbvio, também precisamos dos pastores. Entretanto, igualmente importante, precisamos que todos assumam o encargo de sua chamada e trabalhem debaixo da unção celestial. Infelizmente, porém, Allen inocentemente tentou dissimular e restringir o seu chamado ao ministério pastoral. Será que você pode imaginar como deve ser difícil tentar limitar o chamado de um evangelista avivalista? Quando o conselho daquela igreja vetou os planos de Allen, destruíram, mesmo que sem querer, uma grande parte do seu ser, amarrando a sua vida e impedindo a realização de uma parte do seu destino. Allen havia tentando fazer concessões ao seu chamado por desejar segurança material, o que é compreensível, já que ele queria ser um pai mais presente para os seus filhos. Contudo, não demorou muito para ele perceber que o preço era elevado demais. Teria sido melhor, embora possivelmente mais difícil, buscar a Deus e encontrar uma outra maneira de resolver a questão. Escuridão, tormento, inferno, o colapso. Quando Allen voltou para casa, preferiu não dizer nada à esposa e tentou agir como se nada tivesse acontecido. Ele nem discutiu os planos das férias com ela. Entretanto, durante a noite ela acordou ouvindo Allen chorar no quarto ao lado. Ela chegou a pensar que ele estivesse intercedendo em favor de alguém, até que ele veio para o quarto, ainda em prantos. Bastante assustada, ela perguntou-lhe o que estava acontecendo. E foi então que ele lhe disse o que havia acontecido na reunião do conselho, e ela percebeu que ele estava mais que desapontado, estava arrasado. Não havia mágoa, nem raiva e nem acusação, simplesmente um coração despedaçado. Allen apresentou o seu pedido de demissão e achou que jamais voltaria a pregar. Entretanto, a igreja o amava profundamente e, por isso, sugeriu que ele tirasse umas longas férias, de vários meses, tempo em que ele continuaria recebendo seu salário integral. A igreja até mesmo insistiu em lhe dar alguma ajuda adicional para cobrir qualquer despesa que surgisse durante a viagem. Aparentemente, Allen estava sofrendo de um esgotamento emocional, e a igreja achou que ele estivesse trabalhando demais. Contudo, sua esposa, conhecedora de sua força e do seu zelo, sabia que isso não era possível. Ela sabia muito bem que o seu esgotamento era devido a um coração quebrantado. Uma parte do seu ser havia sido levada cativa, e ele achava que a havia perdido para sempre. Lexi o levou para umas longas férias, entretanto, ele estava tão atormentado que só conseguiu um pequeno descanso nessa viagem, e as suas condições pioraram. Assim, ficou impossível que qualquer um dos dois obtivesse algum descanso. Depois de apenas uma semana nas montanhas, sem qualquer melhora, ele pediu para voltar para casa, achando que nunca mais voltaria ao normal. Saia dele. Lexi começou a buscar a Deus desesperadamente em favor do seu esposo. De repente tudo ficou claro para ela. Eles não haviam falhado. Deus não os deixará de lado. O chamado e os planos de Deus para Asa Alonso Allen continuavam exatamente como sempre foram. Quando ela finalmente compreendeu que o diabo estava simplesmente se aproveitando da situação pela qual Allen estava passando, começou a repreender aquele ataque. Não demorou muito e Allen também chegou à conclusão de que um demônio estava aproveitando-se de seu sofrimento emocional para atormentá-lo. Ele viu que estava sendo atacado por um espírito atormentador. Durante a viagem de volta para o Texas, Allen parou o carro no acostamento da estrada e pediu à esposa para orar por ele com imposição de mãos. Segundo as palavras de Allen, no exato momento em que Lexi disse, "Em nome de Jesus, eu te ordeno, saia dele agora", o espírito maligno o deixou. Ele começou a sentir um enorme alívio físico, e eles puderam se alegrar juntos, à medida que uma sensação de leveza substituiu o sentimento de opressão e peso que o castigava. Então, de repente, antes mesmo que ela colocasse o carro de volta à estrada, ele adormeceu. Mais tarde, não se lembrava de como chegará em casa, e nem de como fora parar em sua cama, dormiu como uma criança durante 3 dias seguidos, e quando acordou, estava recuperado. Você falhou ao pagar o preço. Por volta do final do ano de 1949,
a família Allen começou a ouvir histórias a respeito de umas reuniões de curas milagrosas que estavam acontecendo. Os evangelistas que estavam à frente daquelas campanhas não eram, necessariamente, pregadores de muita projeção. Na verdade, alguns pastores eram mais eloquentes em seus sermões do que eles. Entretanto, quando estes evangelistas de cura divina oravam pelos enfermos, os milagres aconteciam tão rápido que ficava até difícil de enumerá-los. Allen e Lexi se recusaram a acreditar na metade das histórias que lhes contaram, contudo, a curiosidade deles começou a crescer. Certo dia, um amigo dera a Allen um exemplar da revista A Voz da Cura. Depois de lê-la, Allen disse: "Quando eu li a revista, achei tão ridículo o que estava ali que cheguei a rir. Fanáticos, foi o que pensei, quando fechei a revista e a coloquei de lado, em um canto da minha sala de estudos." Alguns dos membros de sua igreja vieram dessas reuniões realizadas em tendas contando histórias espetaculares, mas Allen demonstrava desaprovação e achava que eles estavam sendo levados para o fanatismo. Pessoalmente, não acredito que essa tenha sido a sua intenção. Talvez até tenha dito aquelas palavras, mas creio que naquele momento ele estava tremendamente emocionado, pois sabia que o que estava bem à sua frente era, nada menos, que uma mostra do seu próprio chamado. Entretanto, você pode apostatar de tal forma de seu chamado, que as coisas que antes eram tão preciosas e alcançáveis se transformam, com o tempo, em apenas uma distante lembrança. Não muito depois, alguns ministros amigos de Allen o persuadiram a ir a Dallas e participar de uma reunião de avivamento na tenda de Oral Roberts. Durante a sua viagem, ele lembrou-se da experiência que havia tido com Deus em seu quarto de oração, muitos anos atrás. Então, vieram-lhe à memória os 13 requisitos que, na ocasião, estavam impedindo sua entrada no mundo do miraculoso. Ao se afastar de seu encargo espiritual para tentar ser um pastor, ele havia deixado de lado a visão que Deus lhe dera. Quando estava se aproximando de Dallas, Allen foi se tornando mais e mais convencido de que lá ele testemunharia exatamente os feitos que Deus o havia chamado para realizar. "Mas eu nunca paguei o preço para ver o poder miraculoso de Deus agindo em minha vida", acrescentou. Allen foi conquistado pelas reuniões realizadas em tendas e pelo poder de Deus manifesto por intermédio da vida de Roberts, e sentiu-se como se estivesse vivendo nos tempos do livro de Atos. Milagres após milagres aconteceram enquanto ele estava ali observando. Mas aquilo não era fanatismo, era o poder de Deus que opera milagres. Enquanto ele estava ali sentado, observando a fila de pessoas esperando para receber oração, ouviu novamente a voz de Deus, dizendo-lhe: "Meu filho, 11 anos atrás você buscou a minha presença, e há 11 anos eu o chamei para realizar este mesmo ministério. Entretanto, você falhou em não pagar o preço, e não se consagrar, por isso você fracassou, e não fez a obra para a qual eu o chamei." Então, com lágrimas descendo pelo rosto, Allen ergueu as suas mãos e clamou a Deus: "Senhor, desta vez eu farei." Uma mudança radical no ministério. 2 domingos depois ele deixou o pastorado. Ele teria entregado a igreja no próximo domingo depois de sua volta, mas sua esposa pediu-lhe que esperasse um pouco para ter certeza de que estava tomando a decisão certa. Imediatamente, pastores de todas as partes do país ligaram para solicitar os seus serviços de evangelista. Em menos de um mês, um novo pastor já havia ocupado o seu púlpito. Contudo, os componentes da família Allen mantiveram a igreja de Corpus Christi como a sua base ministerial, e viajavam sempre partindo dali. Eles colocaram todos os seus pertences dentro de um trailer, e em menos de 3 meses depois de seu esgotamento, Asa Alonso Allen estava na trilha do avivamento. Então Allen começou a estudar a lista dos 13 requerimentos que o Senhor havia dado a ele 11 anos atrás. Ele não podia acreditar que havia perdido tanto tempo. 11 anos. E enquanto estava estudando aquela lista, percebeu que os itens de número 12 e 13 ainda não haviam se cumprido em sua vida. Todavia, todos os outros 11 já tinham se realizados. Finalmente, com grande determinação, ele conseguiu realizar os 2 últimos. Depois disso, notáveis milagres começaram a se realizar por intermédio de seu ministério. Em maio de 1950, Allen enviou o seu primeiro relatório para a revista A Voz da Cura, falando sobre o resultado da grande campanha realizada em Oklahoma, Califórnia. Ele escreveu o seguinte sobre essa reunião: "Muitos dizem que este é o maior avivamento da história de Oklahoma.
Noite após noite as ondas da glória divina passam sobre a congregação, permitindo que diversas pessoas testifiquem de curas que receberam mesmo enquanto estavam simplesmente sentadas em suas cadeiras. Em 1951, Allen fez uma mudança radical em seu ministério. Ele decidiu comprar uma tenda e anunciar seu ministério como sendo de um avivalista com ênfase em cura divina. Ficou sabendo de uma tenda que estava à venda e que era equipada com iluminação, assentos, um palco e um sistema de som, tudo por $8.500. O problema era que ele só tinha $1.500, por isso, ligou para o proprietário da tenda e fez-lhe uma proposta de dar uma entrada de $1.500 e depois pagar o restante. Entretanto, o proprietário lhe disse que um outro pastor acabará de telefonar oferecendo o valor total. O dono, porém, lhe disse que oraria a respeito e lhe daria uma resposta no próximo dia. E no outro dia, quando Allen ligou para ele, não ficou nem um pouco surpreso ao ouvir que a tenda seria dele, com apenas $1.500 de entrada. O restante das prestações seriam no valor de $100, de forma que Allen poderia pagar tranquilamente. E assim, a tenda ficou com ele. Dessa forma, no dia 4 de julho daquele ano, a tenda de avivamento de Allen foi erguida para acomodar a sua primeira campanha, realizada na cidade de Yakima, Washington. Finalmente no rádio. Em novembro de 1953, Allen finalmente viu o seu sonho realizado, quando começou a apresentar o programa radiofônico Allen e a Hora do Avivamento, nacionalmente conhecido, transmitido em 9 estações de rádio e em outras 2 estações de superpotência. E 2 anos depois, em 1955, o seu programa já estava em 17 rádios latino-americanas e em 18 norte-americanas. Logo ele teve de montar um escritório permanente para poder cuidar do grande número de correspondências que chegava. Allen também passou a realizar cruzadas anuais em Cuba e México, onde muitos respondiam aos apelos e abandonavam a feitiçaria e destruíam seus ídolos nas plataformas dos locais onde ele estava pregando. Esses avivamentos ocorreram entre os anos de 1955 a 1959, quando Fidel Castro assumiu o poder. Allen parecia alcançar ainda mais sucesso em meio à pressão e perseguição. Costumavam descrevê-lo como sendo um homem baixo, bochechudo, que tinha um olhar bravo, que gritava no momento, e em seguida, falava baixinho, quase cochichando. Era um pregador típico da religião à moda antiga, com os mesmos costumes de bater o pé, dar gritos, chorar, soltar exclamações de glória a Deus, falar em línguas bem alto e até dançar no púlpito, de modo extravagante. De vez em quando ele começava a pular tocando um pandeiro. Em seus cultos era possível ver alguém dando cambalhotas corredor abaixo, e passando em frente à plataforma com movimentos espasmódicos, e muitas pessoas, em meio ao auditório se movendo como que dançando balé. Allen nunca se deixou influenciar pelos modismos passageiros e sentia que era sua obrigação pregar da maneira que pregava. Ele não escolhia as palavras quando estava pregando e parecia que sempre conseguia transformar adversidades em vantagens. Ele dizia o que pensava, e era exatamente isso o que as pessoas que vinham até ele queriam ouvir. Um duro golpe em Knoxville. Em 1955, começaram a surgir várias acusações contra Allen, cada uma mais séria que a anterior, e isso o afetou grandemente. A acusação de que ele abusava da bebida parecia que estava sempre perseguindo seu ministério. E se as pessoas acreditavam ou não nessas acusações, dependia em se elas davam ouvidos aos seus amigos ou aos seus inimigos. Alguns nunca acreditaram que ele tivesse sido capaz de vencer o uso excessivo do álcool, o qual fora muito presente durante a maior parte da sua juventude. Entretanto, a maior crise de sua vida veio no outono de 1955, quando ele realizava uma campanha de avivamento na cidade de Knoxville, no estado de Tennessee. Ele foi preso sob a acusação de dirigir embriagado, mas o caso nunca foi a julgamento, porque Allen não compareceu ao tribunal. Ele pagou uma fiança de $1.000 e foi-se embora daquele estado. Todo esse incidente é muito nebuloso. Entretanto, Allen continuou afirmando que a mídia de Knoxville era famosa por sua perseguição aos evangelistas. Ele também declarou que chegou a ver uma lista de pregadores que pagaram a alguns jornais para espalharem notícias falsas sobre ele. Segundo um companheiro próximo de Allen, ele disse a alguns amigos que havia sido sequestrado e deixado inconsciente.
Quando acordou, um amigo lhe disse que ele estava em uma sala cheia de fumaça de cigarro, e alguém despejava bebida por sua garganta. Contudo, a essas alturas, a notícia de que Allen havia confessado a acusação a alguns proeminentes ministros da cidade de Knoxville já havia se espalhado. Afastar-se? De jeito nenhum. Em 1956, depois de ouvir sobre as acusações e controvérsias envolvendo Allen, Ralph M. Higgs, superintendente do Conselho Geral das Assembleias de Deus, enviou uma carta a ele pedindo-lhe que se afastasse de reuniões públicas até que as coisas se resolvessem. Entretanto, Allen achou esse pedido impossível de ser atendido e sentiu que, para não prejudicar a reputação, sua organização o estava abandonando exatamente quando ele mais precisava dela. Então ele enviou a Higgs uma carta um tanto cáustica, lembrando-lhe que haviam ministrado juntos por 18 anos, sem que, em nenhum momento, surgisse qualquer questionamento quanto à minha integridade, acrescentou. Em seguida, devolveu suas credenciais de ministro às Assembleias de Deus, declarando que fazê-lo não constituía grande perda. Ele disse a Higgs o seguinte: um afastamento do ministério público, a esta altura dos acontecimentos, arruinaria o meu ministério, pois isso soaria como uma admissão de culpa. A acusação também trouxe muitos problemas na associação A Voz da Cura. Embora Alexei tenha garantido à liderança desse grupo de que as acusações não eram verdadeiras, Gordon Lindsay disse que aqueles que pertenciam àquela organização deveriam ter um alto comprometimento com a ética. Assim, Allen afastou-se desse grupo também. A filha de Allen chegou a achar que a Voz da Cura era, na verdade, uma organização de evangelistas das Assembleias de Deus e que, por isso, estavam tentando, com todo o empenho, realizar o trabalho deles dentro dos moldes das assembleias. Assim, se as regras não fossem obedecidas dentro da denominação propriamente dita, o ministro poderia, possivelmente, ter problemas com a rede A Voz da Cura. A palavra de R. W. Sanchamba. Um dos maiores ministros evangelistas de nossa geração é R. W. Sanchamba, da cidade de Tyler, Texas. Quando ele estava começando o seu ministério, ele se juntou ao grupo de avivamento de Allen e logo se tornou o seu braço direito. Sendo o homem de caráter e integridade que é, ele sabia que isso significava pagar o alto preço que um avivamento exige. Recentemente, Sanchamba e eu estávamos na mesma cidade, participando da mesma reunião, quando resolvi compartilhar com ele a minha visão a respeito da importância de preservar a história para as gerações vindouras. Então ele concordou em contar-me o seu lado da história de Allen. Assim, enquanto conversávamos, ele compartilhou comigo algumas coisas muito interessantes. Ele me disse que havia se unido à equipe de avivamento de Allen exatamente na noite anterior àquele incidente em Knoxville. Em seguida, fez uma afirmação surpreendente, contrária a qualquer outro relato escrito a respeito de Allen. Sanchamba disse que Allen não estava bêbado. Posso afirmar isso, disse ele, porque eu estava com ele no carro. Segundo ele, todo o incidente tinha sido uma conspiração para arruinar o ministério de Allen, e que, depois daquele problema em Knoxville, percebeu a extrema perseguição que o evangelista havia sofrido. E foi exatamente aí que Sanchamba começou a aprender qual o preço que se tem de pagar pelo avivamento. Não importa que tipo de acusações tinham sido lançadas sobre Allen, Sanchamba conhecia a inocência dele, pois estava com ele o tempo todo. Por isso, decidiu permanecer fiel em servir a ele e ao seu ministério. Durante os 6 anos que R. W. Sanchamba foi seu parceiro de ministério, participou com o evangelista de todas as suas cruzadas. Ele era um homem de Deus, relembrou. Estávamos juntos o tempo todo, éramos inseparáveis. Quando tínhamos de viajar juntos, dividíamos o mesmo quarto. Ele nunca fez nada que fosse contrário à palavra, e era um homem de oração e milagres. Foi assim que eu o conheci, concluiu o amigo. Sanchamba também descreveu Allen como sendo uma pessoa de fácil contato, de quem as pessoas podiam se aproximar a qualquer hora. Não havia a menor inveja nele, disse sorrindo. Se eu começasse a pregar sobre um assunto qualquer, ele gritava de lá: vai em frente, Sanchamba, é a sua vez. E aí, assentava-se e me deixava pregar, não importava onde estivéssemos. Ele fazia piada ao falar das roupas e da personalidade de Allen, dizia que era uma mistura entre James Cagney e Spike Jonze. Quando estávamos saindo do hotel para continuar a nossa conversa do lado de fora, percebemos que havia um caminhão dos bombeiros no estacionamento. Então, ele disse: isso me faz lembrar de uma outra história, Roberts.
Então ele me contou que a história do fogo no topo da tenda de Allen, durante as reuniões de Los Angeles, era realmente verdadeira. Os caminhões do Corpo de Bombeiros subiam e desciam as ruas, procurando pelo fogo, mas não puderam encontrar o local do incêndio. Eles sabiam que o fogo estava em algum lugar, pois podiam ver a fumaça. Finalmente os caminhões dos bombeiros foram na direção da tenda, mas, assim que chegaram, descobriram que não havia nenhum fogo. Creio que aquilo se deu porque Deus queria que todos soubessem que estávamos na cidade, brincou ele. Então, ele colocou o seu fogo santo no topo da tenda simplesmente para que as pessoas pudessem ver que estávamos ali. E sobre o óleo milagroso que apareceu na palma da mão das pessoas? Perguntei. Isso também foi verdade. Eu mesmo tive uma prova disso em minhas próprias mãos, respondeu Sanchamba. Em Los Angeles, em uma das reuniões de Allen, todos ficaram com suas mãos impregnadas de óleo, sorriu Sanchamba, exceto Allen. Creio que Deus permitiu aquilo para provar que aquela manifestação era verdadeira, e não um embuste, concluiu. Em 1961, Sanchamba deixou Allen para começar o seu próprio ministério. Entretanto, permaneceu fiel ao evangelista pelo resto de sua vida. Se existe alguém que tem um ministério similar ao de A. Allen, este alguém é o grande evangelista R.W. Sanchamba. Em frente. Por enquanto. Então, Allen devolveu sua licença para a Assembleia de Deus e rompeu laços com a Associação A Voz da Cura, tornando-se um evangelista independente. Muitos disseram que essa decisão foi benéfica para ele e os livros que contam a história dizem o mesmo. A maioria dos evangelistas trabalha muito bem de maneira independente, pelo menos enquanto permanecem ligados, aqueles que entendem o seu chamado, e baseados nas Escrituras, podem influenciar a vida deles. Eles podem ter uma igreja como sendo a sua igreja, mas essa congregação local precisa dar a eles a liberdade de desenvolver o seu ministério pessoal. Às vezes eles podem ter dificuldades em adaptar os seus métodos à aprovação de algum organismo estabelecido, como o de uma igreja, pois os dois são muito diferentes. De modo geral, os evangelistas avivalistas são rápidos, extravagantes, dramáticos e têm a energia de um touro. Se o pastor entende o chamado do evangelista, os dois podem trabalhar muito bem juntos. Entretanto, se o ministro tentar controlar o evangelista, para que este se encaixe dentro das necessidades da igreja local, aí vai haver problemas. Parece que o ano de 1956 foi um tempo de grandes transformações nos ministérios. Contudo, Allen encontrou uma maneira de seguir em frente quando muitos estavam parando. Ele tinha uma grande habilidade para levantar fundos e nessa época, ainda estava empenhado em permanecer firme ao seu chamado. Assim, Allen deu continuidade ao seu trabalho iniciando a sua própria publicação, chamada Miracle Magazine, Revista Milagre. Era uma revista composta basicamente de suas mensagens sobre cura divina e libertação, e onde ele dava destaque a vários testemunhos de cura. Por volta do final de 1956, essa revista já tinha uma lista de mais de 200.000 assinaturas pagas. Nessa época, Allen deu início à Associação Miracle Revival, uma organização independente que tinha o intuito de licenciar pastores e sustentar missões. Ele refutava firmemente qualquer acusação de que houvesse ali alguma conotação denominacional. Em sua primeira cerimônia de ordenação, Allen consagrou 500 pastores. Sensacionalismo, contendas e milagres. Depois daquele incidente em Knoxville, Allen se tornou uma figura extremamente controvertida e a mídia o seguia para todos os lugares, na esperança de conseguir uma boa história. Acontecimentos extravagantes e sensacionais foram reportados nos avivamentos de Allen, mas muitos desses boatos visavam apenas desacreditar o seu ministério. Lexi disse que, durante esse tempo, os inimigos de Allen fizeram tudo o que podiam para destruí-lo. Contudo, parecia que, sempre que uma perseguição surgia para atacá-lo, ele retaliava com algum milagre extraordinário ou uma outra ocorrência, que vinham unicamente para confirmar o seu chamado. Em Los Angeles foi divulgado que uma cruz havia surgido na testa de Allen, e que uma chama flamejante aparecerá em cima de sua tenda, conforme mencionei anteriormente que R.W. Sanchamba havia me dito. Segundo Allen, isso foi um sinal. E, como prova, ele citou Ezequiel capítulo 9, verso 4, que diz que um anjo foi enviado do céu para colocar uma marca na testa de todos aqueles que clamam ao Senhor por causa da maldade existente na terra.
O sinal na testa de Allen e a chama em cima do topo de sua tenda foram noticiados pela mídia. O fotógrafo de Allen, R. Kemery, tirou a foto de um homem em cujas mãos apareciam marcas de cravos. Disseram que em outra reunião um óleo miraculoso começou a escorrer da cabeça e das mãos dos que estavam presentes. E ele respondia àqueles que questionavam esse acontecimento mencionando Hebreus capítulo 1, verso 9, onde diz que a recompensa para aquele que odeia a iniquidade e ama a justiça é ser ungido com o óleo da alegria. Allen também foi criticado por vender a gravação dos sons que uma mulher endemoninhada emitia, e um livreto contendo 18 imagens de demônios, desenhadas por uma pessoa insana e possessa pelo diabo. Algumas das curas causaram muita admiração, como uma ocorrida nos arredores da cidade de Los Angeles, quando uma mulher que pesava 240 quilos perdeu 96 imediatamente, tão logo Allen impôs-lhe as mãos e orou por ela. As pessoas disseram que viram quando o corpo dela foi diminuindo de tamanho. Outro caso foi o de um pastor do Evangelho Pleno, que havia tido escamas de crocodilo em seus braços por, aproximadamente, 50 anos e que, quando sentou-se em uma cadeira no púlpito, atrás de Allen, foi curado na mesma hora. As escamas secaram-se, e em seguida, começaram a cair, enquanto uma nova pele se formava no lugar. Pela primeira vez em toda a sua vida, aquele pastor teve a oportunidade de usar camisas sem mangas. Ainda um outro caso. Certo homem estava dirigindo pela autoestrada, ouvindo o programa de Allen chamado A Hora de Allen, quando foi tocado profundamente em seu coração. Então ele parou o seu carro no acostamento, colocou as suas mãos sobre o rádio, e orou com Allen, pedindo a Deus que colocasse de volta todas as partes do seu corpo que estavam faltando. Os médicos haviam tirado o seu pulmão direito, 3 costelas e um osso do peito. Além disso, por causa de uma doença, ele também tinha perdido o segundo dedo do pé esquerdo. Naquela noite, o seu dedo cresceu completamente, inclusive com unha. Mais tarde, quando os cirurgiões tiraram um raio-x do seu tórax, viram que tudo o que haviam retirado dele estava de volta aos seus devidos lugares. Certa ocasião, em 1957, quando Allen tentou colocar um anúncio no jornal Akron, eles não lhe deram permissão. Aquele jornal não apenas se recusou a publicar o seu anúncio, como acabou publicando um relato calunioso do seu ministério, no qual prevenia a cidade com respeito ao avivamento que ele promovia. Allen anunciou então que havia ganhado, em outra publicação, $25 mil de anúncios de primeira página, totalmente grátis. Em meados dos anos 50, ele desencadeou todo um ataque ao denominacionalismo e às religiões de homens. Embora muitas das coisas que ele tenha dito e escrito com relação a essa questão sejam verdade, aparentemente ele estava falando por causa de mágoas e frustrações que sentia. Quando ele tentou reatar os laços de relacionamento com a liderança da Assembleia de Deus, segundo o próprio Allen, ele foi banido por eles, e ainda recomendaram a outros que também o ignorassem. Embora desmentisse essa acusação, o Conselho Geral da Igreja fez uma declaração dizendo que seu ministério lançava sombra. Em outras palavras, se alguém se associasse a ele, o próprio caráter dessa pessoa seria colocado em questão. Milagres no Vale. Mesmo com todas essas polêmicas, o ministério de Allen continuou crescendo, e ele começou o Centro Internacional de Treinamento Milagres de Avivamento para pastores. Nesse centro ele ensinava os princípios da prosperidade, cura divina, expulsão de demônios e muitos outros. Em janeiro de 1958, durante uma campanha de avivamento na cidade de Phoenix, Arizona, Deus o chamou para fundar uma escola bíblica ali. Naquela mesma manhã, Allen ganhou uma propriedade de aproximadamente 500 hectares, distante apenas alguns quilômetros da cidade de Tombstone, naquele mesmo estado. Ele chamou aquela terra de Vale dos Milagres, e começou a construir ali o centro de treinamento e sede do seu ministério. Allen dobrou a quantidade de terras e muitos membros de tribos americanas nasceram de novo como resultado de seu ministério. Muitos cristãos que moravam naquela área foram fervorosamente reavivados, e lá pelos anos de 1960, o local se transformou em uma próspera cidade. O ano de 1958 foi um ano de crise para o movimento de avivamento A Voz da Cura, contudo, não o foi para Allen. Nesse ano ele anunciou um programa de 5 frentes para o seu ministério no Vale dos Milagres, campanhas de avivamento em tendas,
Programa Radiofônico Allen, e A Hora do Avivamento, Programas Missionários Alemmar, o Centro de Treinamento Vale dos Milagres e um departamento de publicações. Foi também nessa época que ele começou a ensinar sobre prosperidade, à luz da Bíblia. Na verdade, a maioria das coisas que ele ensinava estava associada, de alguma forma, com prosperidade financeira. Pessoas de diferentes camadas sociais frequentavam as suas reuniões, e ele pregava a mesma mensagem, com a mesma eloquência, a cada tipo de audiência. Allen nunca mudou um sermão para adequá-lo a algum tipo especial de classe social. Tudo podia ser visto nas reuniões que ele promovia, desde gente que se adornava com casacos de pele e pérolas, até aquele que usava macacão e andava descalço. Ao se passar pelo estacionamento, via-se desde Cadillacs de pintura impecável a veículos com capô amarrado com fios de arame enferrujado. Entretanto, em 1960, durante o auge da tensão racial, a Ku Klux Klan ameaçou invadir as reuniões de Allen, onde negros e brancos estavam presentes. Com a intenção de assustar Allen e a sua equipe, essa organização dinamitou uma ponte nas imediações do local de suas reuniões. Contudo, tanto o culto como o batismo continuaram, sem o menor sinal de temor dos participantes. Foi ainda nesse mesmo ano que Allen construiu uma igreja no Vale dos Milagres, com capacidade para 4.000 pessoas sentadas. Ele tinha muitos planos para essa cidade e queria construir casas, áreas de recreação e centros de mídia. Um trágico fim. Entretanto, alguma coisa aconteceu durante os últimos anos de vida e ministério de Allen. Embora os detalhes sejam meio obscuros, conta-se que ele foi condenado a devolver a quantia de $300 mil de impostos. Além disso, em 1967, Allen e sua esposa, Lexi, se separaram. Os detalhes sobre esse incidente também não são muito claros, contudo, amigos chegados da família afirmaram que o casal nunca chegou a se divorciar de fato. As poucas informações a esse respeito dizem que antes da separação, ambos estavam totalmente envolvidos na obra do Senhor, e continuaram assim até o dia em que partiram para estar com o Senhor. Lexi, que era jornalista, envolvida com os afazeres do lar, e Allen, viajando sem parar, raramente sendo encontrado em casa. Alguns acreditam que se ele não tivesse morrido logo após a separação, eles teriam voltado um para o outro. Depois da morte, os dois foram sepultados um ao lado do outro, compartilhando o mesmo túmulo, nas terras do Vale dos Milagres. Em 1969, Allen era um homem muito doente, padecendo de um grave problema de artrite em seu joelho esquerdo. Ele passava a maior parte do tempo relembrando do seu começo humilde. Segundo ele, naquele ano a revista Milagres já estava com uma tiragem de 340 mil assinaturas e recebia correspondência de 90 países. Allen, entretanto, logo piorou da artrite e teve de submeter-se a uma cirurgia no joelho. Ele sofria tantas dores que Don Stewart, um jovem cheio de zelo e muito capacitado, começou a substituí-lo nas cruzadas. Então, no dia 11 de junho de 1970, Allen viajou para São Francisco e se hospedou no Jack Tar Hotel, hoje Cathedral Hills Quality Hotel. Ele se registrou um pouco antes de 1 da tarde naquele dia, e tinha uma consulta médica marcada às 9 da manhã do dia seguinte, no Centro Médico da Universidade da Califórnia, para ver se precisaria de uma outra cirurgia em seu joelho. Entretanto, às 9 horas daquela noite, Allen fez uma ligação para o seu amigo Bernard Schwartz. O teor exato daquela conversa é desconhecido. Mas Schwartz ficou preocupado e seguiu imediatamente para aquele hotel. Quando ele chegou ao quarto de Allen, a porta estava trancada e ele não respondia. Schwartz informou ao gerente do hotel sobre o problema e eles abriram a porta com a chave reserva. Exatamente às 9h15 da noite, Schwartz e o gerente do hotel encontraram o corpo de Allen.
O relatório do médico legista afirma que Allen estava sentado em uma cadeira em frente à televisão. Contudo, ele foi oficialmente considerado morto às 23 horas e 23 minutos do dia 11 de junho de 1970. Allen morreu aos 59 anos de idade. O que aconteceu, segundo o relatório do legista? Existem alguns detalhes a respeito da morte de Allen que são muito importantes. Embora não fosse um fato muito conhecido, ele sofria de uma artrite severa. Na realidade, é fato documentado que o seu médico pessoal, o Dr. Seymour Farber, lhe receitou Percoda, Seconal e Valium, para aliviar as dores, e por causa de um problema de insônia, causado exatamente por essas fortes dores. Aqui estão alguns fatos. O relatório do legista, caso de número 1151, para Asa Alonso Allen registra uma concentração de álcool no sangue de Allen em uma medida de 0,36%, um nível de concentração alcoólica muito alto no sistema sanguíneo. Segundo esse relatório, a causa da morte foi atestada como repentino choque alcoólico e infiltração de gordura no fígado. Inicialmente, isso leva a crer que Allen morreu como um alcoólatra crônico. Entretanto, depois de posterior investigação, acredito o contrário. E aqui está a minha opinião a respeito do que eu creio que tenha acontecido. Espere um pouco. Vamos investigar os fatos. Primeiramente, não podemos nos esquecer de que o seu médico particular o conhecia muito bem. Embora o alcoolismo crônico possa enganar um principiante, não consegue enganar o médico pessoal de um paciente, especialmente quando esse médico pessoal costuma examinar tão frequentemente os seus pacientes, como o Dr. Farber tinha o cuidado de fazer com relação a Allen. Ele não teria prescrito drogas tão altamente viciantes como o Percoda, o Valium e o Seconal a um alcoólatra crônico, pois isso teria sido uma sentença de morte, porque a mistura do álcool com barbitúricos e narcóticos pode levar à morte. Quando o sangue de Allen foi examinado e feitos registros por um laboratório do Departamento de Toxicologia, não foi encontrado nenhum vestígio de drogas em seu sistema, embora houvesse uma grande quantidade de remédios prescritos no local em que Allen foi encontrado morto. Seus amigos mais chegados dizem que Allen detestava, até mesmo odiava medicamentos prescritos. Ele estava sempre afirmando que não tomaria remédios quando tivesse de pregar, pois os efeitos da droga o faziam ficar com um raciocínio lento e o impediam de pensar claramente. Sabendo como Allen fora criado, acredito que o problema era questão de atitude pessoal. Ele estava sofrendo com uma artrite que lhe causava dores cruciantes. Na verdade, eram dores tão intensas que ele mal conseguia se mover. O pessoal médico que trabalha com pacientes que sofrem de artrite dizem que não é muito raro o paciente usar o álcool com propósitos medicinais. Muitos fazem uso disso em vez de correrem o risco de desenvolverem um vício pelas drogas prescritas. Não estou aqui dando uma desculpa, apenas apresentando uma realidade. Creio que deveria ser reconhecido que o relatório do legista diz que Allen morreu por causa de alcoolismo repentino e não crônico. Existe uma diferença bastante distinta nas terminologias médicas. O termo repentino significa choque ligeiro ou repentino, mas crônico significa contínuo ou, em outras palavras, um alcoólatra. O relatório do legista diz que Allen morreu por causa de um repentino choque alcoólico, e não do alcoolismo propriamente dito. Um outro fato a ser considerado é que, de acordo com a autópsia, o tecido adiposo encontrado dentro do fígado era compatível com o de alguém que tem bebedeiras ocasionais. Precisamos entender que existe uma diferença médica entre aquele que é um alcoólatra crônico e o que bebe habitualmente. Os crônicos são aqueles que têm bebido por um longo período de tempo, e que permaneceram bêbados a maioria do tempo, mesmo dando ou não para perceber. Alguém que bebe habitualmente pode estar bebendo há apenas algumas semanas, ou pode até mesmo ser chamado de bebedor social. Discutindo o diagnóstico dessa autópsia com vários proeminentes médicos e especialistas por todo o país, eles me explicaram que as condições desse fígado não configuravam cirrose. A cirrose em um fígado é provocada por alcoolismo crônico e é, na verdade, o necrosamento do tecido do fígado, necrosamento este que vai avançando ao longo do tempo. Se o tecido adiposo interno permanece comprometido em função da ingestão habitual de bebida alcoólica, esse quadro poderia levar à cirrose. O hábito de beber bebida alcoólica produz gordura nos tecidos. Se a pessoa ficar vários dias sem ingerir esse tipo de bebida, a gordura se dissolve e os tecidos voltam ao normal. Allen tinha o fígado de alguém que,
durante um período de semanas ou meses, tinha participado de alguma bebedeira. Isso simplesmente quer dizer que ele havia bebido até embriagar-se. Em todo o relatório do legista, grande parte das discussões centraliza-se na questão da condição artrítica de Allen, e não no conteúdo alcoólico encontrado em seu sangue. Na verdade, não há nenhuma evidência de que Allen tenha sido um alcoólatra, e isso foi provado pelas condições de seu fígado. Pelo contrário, existem bem mais evidências de que o álcool tenha sido ingerido apenas de forma medicinal. E é nisso que eu creio também. Allen não era um alcoólatra, mas creio que ele, periodicamente, se valia do álcool como alívio medicinal, e para ser sincero, eu realmente não acredito que ele via muita diferença entre o álcool e as drogas prescritas. Ele detestava as drogas prescritas e os seus efeitos demorados. O álcool se dissipa rapidamente e os efeitos eram provavelmente menos severos em seu organismo. Provavelmente nem sempre ele tenha preferido o álcool às drogas prescritas, mas sabemos, por meio de relatos médicos, que, pelo menos, por algumas semanas, foi isso o que ele fez. É muito fácil pensar friamente quando o nosso corpo não está sofrendo dores, entretanto, a situação fica bem diferente se estamos passando constantemente por dores excruciantes. Creio que na noite em que Allen morreu, ele estava sofrendo dores atrozes. Isso parece especialmente claro pelo fato de ele ter voado até São Francisco para uma consulta no próximo dia. Por meio dos fatos que pesquisei, cheguei à conclusão que nessa noite de 11 de junho de 1970 em particular, em uma tentativa desesperada de fazer parar a dor, Allen literalmente bebeu até morrer. O Vale das Sombras. Embora alguns detalhes do final do ministério de Allen sejam um pouco vagos, a antiga chefe do seu departamento financeiro, a senhora Ellen M. Semaines, tem um grande carinho e respeito por ele, e diz que ele era uma pessoa sem igual. De acordo com ela, ele era muito cuidadoso e muito honesto com qualquer oferta que o ministério recebia. Ela se lembra de como ele costumava trazer as ofertas de amor para ela, colocando as pesadas sacolas em cima do balcão, e dizendo: aplique tudo no ministério, Ellen, afinal de contas, tudo isso pertence a Deus. M. Semaines disse que ele trabalhava dia e noite pelas pessoas, sem jamais demonstrar cansaço. Ele não permitia que nada fosse colocado em seu nome, nem a casa, e nem absolutamente nada do Vale dos Milagres. Segundo ele, quando morresse, toda a propriedade deveria ir para Deus, acrescentou Ellen. Em seguida, com muita tristeza na voz, ela disse que acreditava que nunca mais haveria algum outro ministro como a Allen. Ele não tinha medo de enfrentar o diabo, afirmou ela, e quando você não teme Satanás, todo tipo de perseguição se levanta contra você, concluiu. Os M. Semaines são um casal bastante querido, e que ainda mantém um relacionamento muito chegado com James, o filho de Allen. Segundo eles, James Allen tem uma grande consideração pelo ministério dos pais. Não obstante o fervor que demonstrava, parece que a personalidade carismática e o ministério de Allen foram mudando no final, o que transparece no fato de ele publicar denúncias agressivas contra certas igrejas e na ênfase bastante forte que deu na questão dos votos ao Senhor e na doutrina da prosperidade. Será que as feridas, as traições e as conspirações denominacionais que surgiram contra ele o levaram para esse tipo de comportamento? Será que foi Deus quem mudou o foco do ministério dele? Quaisquer que tenham sido suas razões, creio que o ministério de A. Allen terminou de maneira muito triste, muito parecido com o fim do ministério de John Alexander Dowie. Exatamente como aconteceu com a cidade de Dowie, chamada Sião, atualmente não existe mais nenhum propósito espiritual no Vale dos Milagres. Hoje esse vale é apenas um pedaço de 500 hectares de terra. Recentemente fiquei sabendo que um fazendeiro havia comprado aquela propriedade, com a intenção de transformá-la em lavoura. As construções que existiam ali foram todas demolidas ou alugadas. Há algum tempo, organizei uma excursão ao Vale dos Milagres com o intuito de conseguir encontrar alguma coisa que pudesse nos dizer um pouco mais sobre Allen. O que encontramos ali, entretanto, nos deixou simplesmente chocados. Em uma grande pilha deixada ao lado de um dos prédios, encontramos centenas de cartas de testemunhos, cadernos de anotações pessoais, cartas-livros de relatórios financeiros, fotos do ministério, textos originais da revista Miracle Magazine, rolos de filmes, negativos de fotografias e um diário de valor inestimável, contendo testemunhos de curas, acompanhadas das respectivas fotos.
Eram testemunhos sobre centenas de curas: surdez, alergia, enxaquecas, doenças pulmonares, úlcera, câncer, artrite, deficiência nos ossos, cegueira, entre outros. Estava tudo lá, e quem quer que tenha jogado todas aquelas coisas no lixo o fez, obviamente, com a clara intenção de tentar destruir qualquer vestígio do ministério de A. Allen. Mas Deus tinha outros planos. Hoje todos aqueles itens estão guardados no Museu Histórico da Biblioteca dos Reformadores e Avivalistas da cidade de Irvine, na Califórnia. Eles estão seguros ali e serão preservados para esta geração e para as gerações futuras. Por meio desses artigos as pessoas não apenas podem estudar a respeito da história espiritual cristã, mas também podem vê-la e dar testemunho a seu respeito. Vamos prosseguir. Eu sei que Allen cometeu erros, e não tenho nenhum problema em admitir isso. Entretanto, a despeito desses erros, ele procurou mostrar como se faz para pagar o preço para obter o poder espiritual. Na verdade, R.W. Sanchamba aprendeu como pagar o preço para ter esse poder simplesmente observando a vida de Allen. A. Allen conseguiu vencer as consequências de uma horrível criação para atender ao chamado de Deus. E isso confere um grande crédito a ele e ao seu ministério, porque ele quase conseguiu chegar até o fim sendo bem-sucedido. Contudo, ele não foi longe o bastante. Precisamos ir além do que Allen foi para sermos bem-sucedidos. E o que isso exige de nós? Já está até parecendo um disco arranhado, mas vou dizer novamente: fique firme no ministério para o qual Deus o chamou. Não se aventure por outras direções simplesmente para atender à sugestão de uma pessoa ou de um desejo pessoal seu. E não permita que as perseguições e o criticismo dos outros o faça retrair-se. O que mais isso exige? Comece a desenvolver uma imunidade a tudo aquilo que o afeta negativamente. Como? Vigie o seu coração e deixe que Deus o guie pela sua palavra, até que não haja mais em você qualquer sinal de retrocesso ou de autopromoção. E logo, a perseguição naquela área de sua vida não vai mais ter nenhum domínio sobre você. Depois, quando você começar a sentir um outro impulso, ou alguma outra coisa começar a incomodá-lo, comece a construir uma imunidade nessa área em particular também. Procure referências bíblicas que façam alusão a esse problema específico em relação ao seu chamado. Depois, declare essa verdade ao seu coração até que isso sature o seu ser e se torne parte de você. É assim que você desenvolve imunidade com relação a alguma coisa. Então, quando essas coisas tentarem aprisionar você, enfrente, e a palavra vai guardar o seu coração. Ao final, você terá conseguido se fortalecer espiritualmente nessa área. Encha-se diariamente com a ministração do Espírito Santo. Permita que ele derrame o óleo de alegria e contentamento em sua vida. A alegria do Espírito é o que nos dá a força para sermos bem-sucedidos. Não tente aguentar tudo sozinho, pelo contrário, mantenha-se cercado de pessoas que conhecem o seu chamado e estão cheias da força da palavra e do Espírito. Se essas salvaguardas não estão presentes em sua vida e ministério, peça a Deus que encaminhe até você contatos e relacionamentos dessa natureza. Eles não são aquelas pessoas que estão sempre dizendo sim, Senhor, para tudo que você faz, com a intenção de animá-lo e bajulá-lo em todas as decisões que você faz, estando você certo ou errado. São relacionamentos divinos com pessoas que sabem como se posicionar de forma corajosa no espírito por causa das experiências que elas mesmas já tiveram. Se elas se mantêm puras, então estão equipadas para aconselhá-lo e ajudá-lo quando você estiver passando por alguma crise. Não busque nas Escrituras passagens para retaliar aqueles que o acusam. Se o fizer, acabará tendo um ministério cheio de aspereza e amargura. Há momentos em que somos tentados a agir assim, no entanto, é Deus que defende aqueles que são dele. Por isso, deixe que Deus faça a parte que é dele, e faça você a sua. Procure orientação nas Escrituras primeiro. E quando a palavra de Deus o curar, então você terá adquirido imunidade por meio da palavra, e será diariamente cheio do Espírito Santo. Depois disso, estará pronto para alcançar o próximo nível no ministério. Entretanto, se você continuar com uma atitude de condenar os outros, não sairá do lugar. E quando permanecemos em um mesmo nível por muito tempo, começamos a ficar frustrados e tentamos procurar outros caminhos ministeriais. Alguns têm permanecido em uma posição de estagnação por tanto tempo, que não conseguem encontrar o caminho de volta. Não existe nada novo debaixo do sol.
O que aconteceu com esses grandes homens e mulheres do passado pode acontecer novamente, por isso, devemos aprender com as experiências deles e fortalecer o nosso homem interior. Precisamos de força espiritual para cumprirmos a vontade de Deus. Determine que a sua vida e o seu ministério serão um sucesso tanto no céu como na terra, para a glória de Deus.